Os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Gênesis 37. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis 37. Nós leremos do verso 1 ao verso 11. Assim nos diz a palavra, Gênesis 37, do 1 até o 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aí, meus irmãos, Gênesis 37, do verso 1 ao verso de número 11. Sobre tudo que se deve guardar, diz a Escritura, guarda o coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. É do coração também, meus irmãos, que surgem as emoções mais extremas. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde, sobre emoções extremas. Observe que Gênesis é o livro dos começos. Aqui nós temos relatado o começo do mundo, nós temos relatado o começo do pecado, o começo das civilizações, o começo da rebeldia contra Deus, o começo das sementes, a semente santa, a semente má, e o começo do próprio povo de Deus, quando Deus chama Abraão e o coloca a caminho de uma terra que ele não conhecia, e faz uma promessa de terra de descendência abençoada. Abraão passa a bênção para Isaac, Isaac passa a bênção para Jacó, e agora no capítulo 37 nós temos a última sessão do livro de Gênesis, que vai até o capítulo de número 50. É a história da família de Jacó, a história da família de Israel. E esta família, meus irmãos, com 12 filhos e mais uma filha, Diná, é a família que vai levar adiante a aliança de Deus no mundo. É o povo escolhido para se tornar as 12 tribos e ocupar a terra de Canaã e ser o povo de Deus. Esta família. Mas eu quero que você observe que esta família estava sendo trabalhada por Deus
para aprender a viver com Deus, para aprender a viver como verdadeiros crentes, e até as suas emoções, o seu modo de se portar entre eles mesmos, estava sendo moldado e transformado por Deus. Porque essa família de Jacó, meus irmãos, era uma família muito difícil, era uma família disfuncional. Suas emoções, a inteligência emocional, a expertise, a experiência de vida estavam moldando todos eles, todos os membros da família. Jacó, suas esposas. Jacó teve 4 mulheres, 2 por casamento legítimo, dadas pelo próprio pai Labão. Jacó se casou com Lia e se casou com Raquel, 2 irmãs. E na disputa por filhos, Raquel entregou-lhe a concubina e Lia também entregou a concubina. Jacó, portanto, tinha 4 mulheres. Com essas 4 mulheres ele teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. E essa família era a família da aliança, era a família que Deus escolheu para ser o seu povo na face da terra. Essa era a família. Mas suas emoções estavam tanto quanto descontroladas. Eles estavam emocionalmente abalados, ou no mínimo suas emoções eram extremas. E é isso que eu quero que você entenda nesta tarde. Como eu disse, a Escritura nos ensina um provérbio sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós olhamos para a família de Jacó, para a família de Israel, nós encontramos uma família disfuncional. O que isso significa? Que as coisas não estavam indo bem, que os membros não sabiam lidar com as próprias emoções, e que Deus estava moldando cada um deles para que eles fossem a família da aliança que Deus escolheu e pretendeu que eles fossem. Quais foram as emoções extremas que nós notamos aqui no texto? Verso de número 3. Olha aí para o texto, você vai descobrir isso. Verso de número 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A primeira emoção exagerada aqui, meus irmãos, era o amor do pai pelo seu filho. Jacó tinha uma preferência. Essa família já era uma família bastante misturada. Eles eram filhos do mesmo pai, mas eles tinham mães distintas. E já havia muito problema nessa família para ser resolvido. Vou contar alguns dos problemas para vocês, presta atenção. Rúben era o filho mais velho, Rúben. E sabe o que Rúben fez? Ele se deitou com uma das concubinas do seu pai, ele se deitou com Bila. E isso desonrou o leito de Jacó, que era o patriarca, e isso fez com que Rúben perdesse o direito de primogenitura. Rúben é que deveria assumir o papel de líder da clã. E quando ele se deitou com Bila, ele estava simplesmente afrontando o seu pai, dizendo: eu é que vou mandar aqui. Então o problema já tinha sido gerado no tempo em que Rúben, o filho mais velho, se deita com Bila, a concubina de seu pai. Isso é uma afronta. Eles moraram numa região chamada Siquém. Os siquenitas, um homem chamado Siquém também, ele tinha o mesmo nome da cidade, ele violentou a filha de Jacó, Diná. E os irmãos de Diná, Simeão e Levi, sabe o que eles fizeram? Eles eram bravos, viu? Nordestinos bravos. Passaram os siquenitas a fio da espada. Juntou Simeão e Levi e fizeram uma proposta para os homens da cidade e disseram: você só casa com a nossa irmã se todos os homens dessa cidade se circuncidarem. Os homens aceitaram a proposta, todos se circuncidaram. No terceiro dia da convalescência, os homens com dores fortíssimas, Simeão e Levi invadiram a cidade e passaram os homens a fio de espada. Saquearam a cidade e levaram as mulheres e os filhos cativos. Ora, Rúben é o mais velho, depois vem Simeão, depois vem Levi. Como é que Jacó vai entregar a liderança da casa dele para Rúben? Não vai. Como é que vai entregar a liderança para Simeão? Não vai, a mão dele está cheia de sangue. Como é que vai entregar a liderança a Levi? Não vai.
Então Jacó, ressentido disso tudo, começa a amar mais José. Mas passou alguns filhos desse, né? É melhor ele amar o mais novo mesmo, treinar o mais novo e quem sabe entregar a liderança da clã para o mais novo. Era isso que Jacó queria fazer. Ele queria que José, o filho da sua velhice, o filho da sua esposa amada, Raquel, se tornasse o líder da clã. E para isso, meus irmãos, ele cometeu um erro muito grosseiro, que pai e mãe nenhum deve cometer: amar mais um filho do que outro. E não é um problema de natureza leve, é um problema de natureza grave. Porque, meus irmãos, vocês que cresceram com outros irmãos sabem disso. Quando a preferência do pai e da mãe é nítida em relação ao filho, todos os outros sofrem. Jacó era o líder da clã e ele amava mais a José. Ele amava tanto mais a José que ele fez uma túnica de manga talar para José, uma túnica de mangas compridas, uma túnica especial, com um pano especial, um traje especial, um traje que é mencionado nas escrituras sendo usado por reis, por príncipes, por princesas. Jacó recebeu uma roupa de príncipe, tanto que o pai o amava, e essa era uma emoção extrema. O seu amor pelo seu filho beira a idolatria, porque quando ele soube que seu filho tinha morrido, os irmãos vieram do campo e disseram: achamos isto, esta túnica é do teu filho. José chorou e não quis ser consolado, ele não quis ser consolado. As emoções na vida de Jacó, Jacó, eram tão extremas que ele não quis ser consolado. Isso quer dizer que, de fato, ele passou a considerar José o líder da clã e queria que ele exercesse a liderança já desde muito novo. Em que ponto Jacó estava pecando? Ora, meus irmãos, a Escritura nos ensina no Novo Testamento, com todas as letras: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de uma estação do Senhor. Às vezes nós irritamos os nossos filhos, às vezes nós provocamos os nossos filhos a ira. Talvez não nos damos conta disso, né? Mas a gente faz isso com ordens injustas, né? Forçando situações, criando problemas para os nossos filhos, envergonhando-os publicamente. Tudo isso são maneiras de provocar os nossos filhos a ira. Não quer dizer que eu vou ser um pai, que eu vou deixar meus filhos fazerem o que eles quiserem, quando quiserem, do jeito que quiserem. Absolutamente. Isso não é liderança, isso também não é amor. Mas quando eu uso de injustiça, quando eu privilegio um em detrimento do outro, quando eu me dedico a um em detrimento do outro, quando meu filho passa a ser um ídolo para mim, como foi para Jacó, então eu estou provocando os demais a ira. E não importa se ele é o filho da minha velhice, não importa se ele é mais bonito, não importa se ele é mais inteligente, não importa nada. As nossas famílias não podem ser disfuncionais, elas precisam ser saradas pelo poder do Evangelho. E para ser sarada pelo poder do Evangelho, nós temos que identificar onde falhamos com os nossos filhos. E quem sabe pedir perdão a eles. Pastor, o pai pode pedir perdão para o filho? Pode. Se errou, se fez errado, se tem consciência disso, se provocou o seu filho a ira, você pode sim, por que não? Nós queremos ser exemplos, nós queremos explicar a verdade para os nossos filhos, nós queremos mostrar tudo o que eles devem fazer no caminho do Senhor, mas nós também erramos nesse processo. E às vezes nos tornamos incoerentes. Uma das cenas mais patéticas que eu já vi em toda a minha vida foi meu avô bêbado dando uma bronca no meu tio bêbado, dizendo que eu não devia beber. Olha que cena patética. Um velho bêbado dando bronca num filho bêbado, dizendo que ele não devia beber. Isso é ridículo, no mínimo. Mas às vezes nós falhamos de alguma forma, e as nossas emoções vão do 0 ao 100 numa velocidade muito grande. Portanto, meus irmãos,
Observe que a primeira emoção extrema do texto é a preferência exacerbada de Jacó por José. Mas há um segundo ponto que eu quero que você observe. Verso de número 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Verso de número 6. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. E verso de número 9. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Nós temos uma emoção extrema por parte de Jacó. Ele amava mais José. Isso está errado, evidentemente. Mas nós também temos uma emoção extrema por conta de José. José, meus irmãos, era um jovenzinho insensato. Ele não sabia conter os seus sonhos. E mais, ele trazia, diz o texto do verso 2, más notícias dos seus irmãos para o seu pai. José tornou-se um dedo duro, um X9. José tornou-se um fofoqueiro. Ele era muito jovem, ele não sabia controlar estas coisas. Note, preste atenção nisso. Eu não estou dizendo que José não era um homem de Deus. Era só um jovenzinho de Deus, que tinha que aprender com a vida. E ele aprendeu muito. Porque quando ele foi vendido para o Egito, ele passou lá longos anos, pelo menos 13 anos, entre a servidão na casa de Potifar e a masmorra. Antes dele subir ao trono do Egito, ele passou 13 anos de escravidão, na prensa, sendo forjado, aprendendo a viver. Porque Deus estabeleceu que ele tinha que passar por tudo aquilo antes de ascender ao trono. E com 17 anos ele era um garoto insensato, e ele não conseguia conter a sua insensatez. É verdade que os filhos de Bila e os filhos de Zilpa faziam coisas erradas. Não sabemos o que eles faziam, mas eles faziam coisas erradas. As más notícias que José levava deles sugerem que José falava abertamente contra eles. E ele fazia isso todos os dias, meus irmãos, porque ele nem podia ser pastor ainda. Ele era ajudante de pastor. E ajudando os seus irmãos, ele ficava lá com um caderninho, anotando tudo, dizendo, vou contar para o pai, viu? Vou contar para o pai, viu? Quando eu chegar, mas vocês não escapam hoje. Vou contar. Você que já teve irmão sabe qual é essa sensação, né? Irmãos sabem como isso funciona. Vou contar para a mãe, vou contar para o pai. Tem um seriado na TV chamado Todo Mundo Odeia o Cris. E quando o Cris faz alguma coisa errada, sua irmã Antônia vê e o chantageia, né? Se você não me pagar $5 por dia, eu vou contar isso para o pai, vou contar isso para a mãe. Imagina? Filhos se comportam dessa maneira. E José fazia isso provocava os seus irmãos a ira. Agora aqui tem um detalhe interessante e importante para você notar. Mesmo sendo queridinho do papai, mesmo tendo uma túnica talar, José tinha que ir para o campo e tinha que trabalhar. Mesmo que o trabalho dele fosse anotar as peripécias dos irmãos, ele tinha que trabalhar. Isso aí não era vedado a ele tinha que trabalhar. E para piorar a situação, meus irmãos, a insensatez de José era tal que no verso de número 6, ele chegou no meio dos irmãos com a sua túnica talar, porque ele não tirava essa túnica. Vocês devem ter lembrado que
quando ele foi procurar os irmãos num campo distante, ele estava com a sua túnica talar, vestido como um reizinho. Ele chega no meio dos irmãos e diz: tive um sonho. No sonho nós estávamos no campo e os seus feixes se inclinavam para o meu. Uau! Que insensatez! Ele teve um sonho mesmo. O sonho veio de Deus. Mas quem disse que era para ele sair contando por aí? Esse sonho de José veio se realizar só 40 anos depois. 40 anos depois. José era capaz de interpretar o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, o sonho de Faraó, mas o seu próprio sonho ele não interpretou. Ele só foi ter consciência de que aquilo que ele sonhou estava se cumprindo quando seus irmãos foram para o Egito comprar trigo. Trigo, os feixes, lembra? Os feixes de trigo se inclinando para o feixe dele. E para piorar a situação, verso de número 9. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O menino mais novo, 17 anos, vestido com a sua túnica talar, como um príncipezinho, chega no meio dos irmãos e diz: sonhei isso e sonhei aquilo. Os irmãos interpretaram o sonho de José, não foi ele que interpretou. Os irmãos disseram: você vai reinar sobre nós? Você vai governar sobre nós? Eu sei que é isso que você quer, José. O papai também quer, mas por enquanto não é hora. O velho ainda vive, embora ele o ame, é ele quem é o líder da clã, não você. E seus irmãos também manifestaram emoções extremas. Então, note, Jacó estava errado porque ele tinha uma preferência. Ele amava mais a José. José estava errado porque ele contava sobre o erro dos irmãos para o pai. Todo dia ele fazia isso. E não há quem aguente gente dessa natureza que tudo vai falar, tudo vai fofocar. Ele também contava o seu sonho sem necessidade de fazê-lo, porque Deus não mandou que ele contasse. Quem tem um sonho, tem um sonho. Alguém vai dizer: pastor, Deus fala conosco por meio dos sonhos. Meus irmãos, Deus falou com os nossos patriarcas, aos pais pelos profetas. Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, mas hoje não. Hoje Ele nos falou através do seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:1. O sonho não é o meio ordinário de Deus falar com ninguém mais, porque Deus nos fala através da sua palavra. José teve um sonho, e o seu sonho só foi se cumprir 40 anos depois. Mas há um terceiro e último ponto que eu quero que você observe, verso de número 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Verso de número 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E verso de número 8. Então lhe disseram aos seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Meus irmãos, esse é o refrão do texto que nós lemos. Odiaram-no, odiaram ainda mais, odiaram-no. O pai amava mais a José. Emoção extrema. José contava sobre os erros dos irmãos ao pai e contava os seus sonhos de maneira insensata. Insensatez, comportamento, emoção extrema. E por último, os irmãos passaram a odiar José. Emoção extrema.
O texto bíblico diz que eles não podiam mais falar com José de maneira pacífica. Imagina 12 irmãos acordando na mesma casa e eles não podiam olhar para o mais novo e dizer: Shalom, paz, paz seja convosco, Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que já viu ou que já conviveu com famílias intrigadas, onde pessoas de ligação muito íntima, pai, filho, irmão, irmã, marido, mulher, chegam a não se falar dentro da própria casa. Você sabe o que é isso? O que aconteceu com José, você sabe o que é isso? Os irmãos odiavam José, eles não queriam mais nem conversa, não queriam mais nem papo. Quando José foi procurá-los distante, porque o pai mandou que ele fizesse, próximo a Siquém, os irmãos viram José de longe e disseram: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, vamos ver se o sonho dele vai se cumprir mesmo. Por que a gente não mata ele? Meus irmãos, o ódio era tão grande que eles simplesmente queriam matar José. Por que eles não mataram José quando eles estavam morando junto com José, antes de levarem o rebanho para Siquém? Ora, Jacó estava vivo, né? Rubem já tinha dado uma grande decepção para o pai, Simeão e Levi também, e agora eles vão se juntar e matar o filho mais novo. Eles não podiam fazer isso na presença de Jacó, não, mas agora eles estavam longe. O lugar em que eles estavam era cerca de 100 quilômetros distante de onde eles habitavam. Eles levaram o rebanho para Siquém, não havendo pasto para lá, eles ainda puxaram mais 20 quilômetros, e eles estavam a 100 quilômetros de distância de casa, quando José os procurou. E agora, longe de casa, eles podiam matar o irmão, e eles planejaram matar o irmão. E por que eles fizeram isso, meus irmãos? Porque o ódio é dessa natureza. O ódio faz com que você mate as pessoas. Odiar o seu irmão é o mesmo que matá-lo. Na Escritura é esta relação. Quando nós odiamos os nossos irmãos, nós estamos matando os nossos irmãos e somos réu de juízo. É isso que a Escritura ensina. Portanto, estas emoções são de fato emoções extremas. O texto nos ensina sobre a preferência de Jacó, sobre a insensatez de José e sobre o ódio dos irmãos de José, a ponto de querer matá-lo. É curioso, meus irmãos, porque esta, na verdade, não é só a história de José. Essa é a história de como Deus está conduzindo a providência para levar José para o Egito e para fazer cumprir o que Deus tinha dito a Abraão. Volta um pouquinho comigo em Gênesis, no capítulo de número 15. Olha que curioso. Gênesis 15, a partir do verso 12, nós lemos assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás com os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Deus tinha dito a Abrão: a tua descendência vai peregrinar em terra estrangeira, eles serão escravos por 400 anos, e depois eu vou tirá-los de lá e vou fustigar a gente que fustigou a tua descendência.
Deus tinha dito isso a Abraão. Como é que Deus levou o povo para o Egito? Deus levou o povo para o Egito por meio de José. José foi vendido para lá. José interpretou o sonho de Faraó. Faraó obedeceu a voz profética de José, que mandou ele guardar o mantimento. Ele guardou, constituindo José primeiro-ministro do Egito. E todo o povo de Deus, 70 almas, desceram para o Egito para morar lá. Depois eles cresceram lá, se tornaram escravos no Egito por 400 anos. E Deus os libertou do período de Moisés. Como é que Deus levou o povo para o Egito e cumpriu a sua promessa a Abraão? Por meio de José. Sabe o que é o mais curioso? Deus está usando toda essa disfuncionalidade, todo esse destempero, toda essa preferência de Jacó, a insensatez de José e o ódio dos irmãos para conduzir a história de acordo com a sua providência. Ah, pastor, mas não é possível que Deus faz isso. Faz, porque Deus tem o seu decreto que anda junto com a responsabilidade humana. Não estou dizendo que os irmãos de José estavam certos por odiá-lo, não estavam, eles estavam errados. Assim como Jacó estava errado em amar mais a José, assim como José estava errado em colocar sua roupinha de príncipe e contar o seu sonho para os irmãos. Todos estavam errados. E Deus pega esse povo todo errado, cuida das emoções e das disfuncionalidades deles e transforma no povo de Deus, no povo da aliança. Essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. É exatamente isso que Deus fez conosco. Pegou cada um de nós, ensinou o Evangelho da graça, tirou nosso coração duro de pedra, transformou num coração de carne, moveu as nossas disfuncionalidades, todos os nossos problemas, nossos pecados. Ele levou sobre o madeiro, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E agora as nossas emoções podem ser controladas pelo Evangelho. Não estou dizendo que nós não temos disfuncionalidades. Temos. Nós amamos, nós odiamos, nós somos também disfuncionais. Nós pecamos, nós irritamos o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos da igreja. Mas Deus está moldando cada um de nós, nossas disfuncionalidades, porque nós somos o seu povo, e pelo Evangelho nós podemos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós estamos nos santificando, nós estamos nos tornando melhores, nós estamos nos tornando mais santos. Deus está mudando as nossas loucuras e nos transformando em homens e mulheres que o amam, que amam o seu Filho Jesus, que amam a igreja, que amam os irmãos, a despeito de todos os seus problemas. Nossas famílias precisam de regeneração, e quem faz isso é Cristo Jesus. Nossas famílias são moldadas pelo tempo e pela obra de Deus, e quem faz isso é Cristo Jesus. A providência maravilhosa do Senhor é que molda a vida da nossa família. E as nossas emoções devem ser controladas e dispostas na medida da condução da providência. Quando José foi vendido pelos irmãos, ele aprendeu muito. Servindo na casa de Potifar, evitando a imoralidade sexual, caindo numa masmorra. É curiosa a história de José, porque tem a ver com sonho e com roupa. Já pensou nisso? Ele sonhou, teve 2 sonhos. Seus irmãos tiraram a sua túnica, melaram no sangue e entregaram para o pai. Ele foi vendido para o Egito. Lá no Egito, a mulher arrancou a roupa dele e ele saiu sem roupa para não cair na imoralidade sexual. E lá na cadeia, 2 altos funcionários do rei também sonharam. Ele teve 2 sonhos, o copeiro e o padeiro, cada um teve um sonho, portanto 2 sonhos. E quando chegou a hora de subir da prisão para o palácio, Faraó teve 2 sonhos, com uma única interpretação.
E quando o faraó o chamou, suas vestes de escravo também foram trocadas. Ele foram colocadas roupas dignas para estar diante do faraó. Roupa e sonho é o que resume a história de José. Mas a família de José, junto com José, era uma família disfuncional. Era uma família toda bagunçada, toda quebrada, toda cheia de pecados. Você conhece famílias assim? Disfuncionais? Eu conheço, meus irmãos. Bem de perto. Todos nós, em certa medida, temos as nossas disfuncionalidades. E nós aprendemos hoje, através da palavra de Deus, que essas disfuncionalidades estão a propósito de um plano maior. Nós somos responsáveis pelas nossas emoções? Sim. Nós respondemos diante de Deus pelos nossos atos? Sim. A Bíblia manda guardar o coração? Sim. A Bíblia manda cuidar da nossa saúde espiritual, saúde emocional, saúde física? Sim. Nem sempre nós fazemos isso. E mesmo assim, a graça de Deus está sendo operada em nós. Por isso nós estamos debaixo da palavra, para sermos curados, para sermos sarados, para sermos transformados. Por isso nós estamos debaixo dos sacramentos, para sermos transformados, para sermos curados, para sermos sarados e para que nos moldemos mais e mais à imagem de Cristo Jesus. Eu quero concluir este sermão dizendo que você pode agora, nesta noite, pensar em todas as suas disfuncionalidades, suas emoções, seu ego, seu pecado, tudo que tem torto dentro de você, e lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pense nisso, porque nós estamos sendo moldados pela graça de Deus. Foi isso que Deus fez com a família de Jacó, foi isso que Deus fez com José, foi isso que Deus fez com Rúben, com Simeão, com Levi, com todos da família de Jacó. E é isso que Ele está fazendo hoje com a igreja, através de Cristo Jesus. Deus nos dê a graça de compreender isso